Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal da Escola de Ministério Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. E hoje nós vamos tratar de um tema que é bastante importante na nossa vida. É o poder das palavras. O poder das palavras é muito importante porque elas podem definir aquilo que você tem dito para a sua vida, para que você possa, que você creia que você pode conquistar ou que você pode perder através de palavras. Então, as palavras elas têm um peso muito forte. E hoje, em especial, nós vamos ver sobre as origens das doenças, dos desequilíbrios energéticos a nível espiritual, o estado mental que mantém o ser humano em dor, como sair desse estado, o poder das palavras, como funciona no nível energético e no nível espiritual, e como aprender de forma segura a se conectar com as dimensões sutis para curar e resolver problemas. E hoje a nossa convidada é a nossa amiga Larissa Rodrigues Miranda. Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda ao canal. Boa noite, professor Seu. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo à Escola de Mistérios, da Academia Brasileira. Tenho compromisso com responsabilidade e com a verdade. E toda semana a gente procura trazer, além dos temas relacionados às nossas aulas, que a gente tem durante... agora nós estamos nesse período de férias aí, né? Até final de janeiro não temos aula, mas a partir das primeiras semanas já de fevereiro a gente já vai ter as nossas aulas. Você que é nosso aluno que está presente, você que é nosso convidado que está presente, vai compartilhando a live, vai dando like e vai, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para que você possa toda semana estar recebendo material de primeira qualidade, material que muitas pessoas não têm acesso, muitos estudiosos não têm acesso, mas aqui no canal você tem acesso direto toda semana a um conteúdo novo. E como hoje também nós estamos aqui, vamos falar sobre um pouquinho sobre isso. Larissa, como que funciona essa questão do poder das palavras? Então, professor, a gente, hoje em dia, a gente vê muito falar sobre tomar cuidado com o que a gente fala, né? Sobre prestar atenção no que a gente fala, né, da gente. E, às vezes, a gente deixa isso passar, né? Passa despercebido pela mente da gente, e a gente, por não compreender a profundidade da questão de falar coisas boas, a gente acaba ignorando. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem qual a dimensão, qual a profundidade do poder das palavras. Professor? Meu microfone estava desativado aqui, então aproveitando você que está presente aí já e quer fazer uma pergunta, quer deixar sua pergunta no ar, pode fazer perguntas, né, professora Larissa? Pode fazer sim, que eu estou aqui, responderei todas. Tá certo. Fala um pouco aí sobre a tua profissão, sobre o teu trabalho aí no teu dia a dia, para que o nosso ouvinte hoje possa te conhecer um pouco melhor. Eu sou terapeuta, né? Terapeuta energética, também sou psicanalista sistêmica e trabalho com mentorias embasado na espiritualidade. Né? Eu ensino as pessoas, a gente aprende bastante coisas, conceitos espirituais e também ajudo aí a pessoa a se curar dos problemas dela e a nível também a nível, a gente pode dizer aqui numa questão mais genealógica, né? Dos nossos ancestrais, que é a parte sistêmica. Que bacana. Se tiver perguntas aí, podem fazer, fiquem à vontade. Quando a gente fala de doenças, né? As doenças, geralmente, elas são desequilíbrios energéticos, né? Como que funciona esta questão relacionada à origem das doenças, dos desequilíbrios energéticos, ao nível espiritual? Sim. Como nós sabemos, professor, a gente não tem só esse corpo físico,
A gente não tem só um corpo, nós somos setenários, né? Nós temos 7 corpos sutis. As pessoas mais sensíveis, elas conseguem ter essa percepção, né? Então, por esses corpos sutis, é onde a energia criativa, né? A energia cósmica universal, a energia, né, vital, que vem para nos dar a vida e fazer a gente conseguir cumprir o nosso papel aqui, ela passa por os nossos corpos sutis para poder fluir livremente, né? E nós temos os 4 corpos inferiores, que faz parte da nossa personalidade, e a tríade superior, que faz parte da nossa individualidade. Quando essa energia curativa, essa energia criativa, que é essa energia cósmica universal, ela passa por esses corpos sutis, quando ela chega ali na dimensão da personalidade, da nossa personalidade, ela sofre a interferência do nosso ego, que é o nosso mental, né, o nosso corpo mental inferior. Quando ela sofre a interferência desse corpo mental, ela passa a ser uma energia consciencial. Então, a nossa interferência através dos nossos pensamentos, enquanto ego, interferindo nessa energia criativa, né, nessa energia criativa, curativa, que ela é formada por arquétipos de harmonia e amor. Então, essa energia que vem do todo, que vem do cosmos, ela tem uma informação acoplada nela. Essa informação é uma informação somente de amor e de harmonia. E quando ela entra em contato com a nossa personalidade, passando pelos corpos sutis, quando ela entra em contato com os corpos inferiores, ela sofre essa interferência. Então, nós mandamos pensamentos negativos e é contrário à harmonia e o amor. Então, ela passa a ser uma energia contrária à energia que o todo está nos mandando. E essa energia contrária, que ela passa a ser consciencial, ela vai formando blocos energéticos em todo o nosso campo áurico, em todo o nosso agregado psíquico. E é na onde se materializa as doenças, porque ela interfere, né? É uma energia contrária, uma energia, né, negativa, e está vindo uma energia de amor positiva, ela passa a bloquear essa energia do todo, e é na onde enfraquece o fluxo de energia, e é onde passa a se materializar as doenças no nosso corpo, né, no nosso corpo astral. Ela forma blocos energéticos e fica ali estagnado até se materializar no nosso corpo físico, por causa da interferência dos nossos pensamentos. Professora, eu não estou te ouvindo. Agora Laura Bergson, já temos pergunta. Você quer fazer pergunta? Já temos perguntas aqui no chat. A pergunta é: quando nós falamos alguma coisa, mas que na realidade temos vontade de dizer outra, é por medo de magoar alguém? Não falamos o que sentimos? Isso pode nos afetar energeticamente? Totalmente. Porque é por isso é uma das coisas que mais adoece o ser humano. Porque a essência, a tríade superior, ela quer uma coisa. E o nosso ego quer outra coisa. Então, quando eu passo a querer uma coisa e não faço aquela coisa, ou quando eu quero dizer uma coisa e não digo aquela coisa, eu estou indo contra aquilo que a minha alma quer se manifestar. Então, toda vez que eu me calo, eu me fecho, eu estou contraindo a minha alma, estou reprimindo a minha alma, e isso, com certeza, afeta energeticamente, não só no corpo físico, como também no mundo físico. A gente começa a não conseguir um emprego, a não conseguir se relacionar com ninguém. Por quê? Porque a nossa expressão mais divina quer uma coisa, e a gente deixa de respeitar aquilo que ela quer, a gente, com certeza, bloqueia. Mais uma pergunta aqui. Se tiverem alguma dúvida com relação à resposta, podem refazer a pergunta.
A pergunta da Alessandra, quando a gente está em lugar, quando a gente está em lugar, a gente sente a energia negativa, mas não podemos ir embora, tipo, por um motivo de força maior. Como agir nesse caso? Qual a melhor forma de resolver essa situação? Isso é muito comum, né? Às vezes a gente está em algum local, a gente chega e a gente sente aquela energia, principalmente as pessoas que são mais sensitivas, elas chegam em um determinado local e elas sentem aquela energia naquele local, naquele ambiente, que os colocam em uma situação complicada, mas elas não podem sair dali. Então, como agir nessa hora? Como resolver? Como a gente pode mudar essa situação? Então, isso é muito comum. Quando acontece isso, a gente precisa, antes de ir nesse lugar, se proteger. A gente precisa usar os mecanismos mentais para se proteger. Então, como que faz isso? Através da mente, a mentalização, porque o pensamento plasma, né? Ele é uma força plasmadora. Então, se a gente mentalizar as cores, as frequências altas em torno de nós, isso faz com que neutraliza, de certa forma, essas energias negativas. Mas, assim, o que fazer mesmo é evitar, né? Como não pode evitar, é tentar ao máximo ali na onde você estiver, pensar e vibrar coisas positivas. Você pode começar a pensar em coisas que te faz feliz, em coisas que você dá risada, porque a sua vibração aumenta e você passa a não sentir as vibrações negativas. Porque quando a gente sente, é porque, de certa forma, a gente permitiu ser afetado. Então, assim, a gente que precisa sair dessa frequência para, mesmo estando ali, não ser conectado nessa frequência. Então, a mentalização ela é muito importante, a oração, a conexão, e principalmente quem souber abaixar as ondas cerebrais é essencial, que é isso daí que, né, abaixando as ondas mentais, a gente eleva a nossa frequência emocional, né, a nossa frequência vibracional. Legal. Maria Helena Gomes, ela pergunta o seguinte: quando uma pessoa fala palavras ruins para nós, como mudar essas palavras ruins em palavras boas? Como barrar as palavras ruins contra a nossa vida? Eu gostaria de fazer um adendo aqui também, fazendo uma colocação. Às vezes nós mesmos, sem querer, fazemos isso, né? Proferimos palavras ruins, mesmo sem querer fazer isso, a gente acaba fazendo. E aí a gente se dá conta que fez algo ruim. Tem como voltar, tem como mudar essa situação, como mudar. Eu vejo aqui que são duas situações. Uma é quando a gente está recebendo palavras ruins, né, como a gente pode mudar, e quando a gente mesmo profere essas palavras ruins contra nós ou contra determinadas pessoas, também você tem como a gente mudar essa situação. Uhum. Sim, é bem interessante essa pergunta, que quando alguém nos, né, profere uma palavra ruim contra nós, se nós estivermos receptíveis, se nós acharmos que nós somos aquilo que alguém falou, é quando essas palavras ruins, elas conectam realmente no nosso campo energético. Como evitar isso? É só trabalhando muito a autoestima, porque aquilo que eu falar sobre você só vai se atingir se você se sentir daquela forma. Se você não se sentir daquela forma, não vai acoplar no seu campo psíquico, no seu campo energético. Então, o que fazer para poder evitar? Aumenta a sua vibração através da autoestima, que a partir do momento em que você falar, não, eu não sou isso que falaram, ou isso não, de certa forma, não vai me atingir, porque eu sou muito mais do que isso, aquilo não te atinge. As palavras que as pessoas jogam contra nós só nos atinge quando nós nos achamos aquilo que a pessoa falou, ou deixamos que aquilo
ultrapasse a nossa barreira de amor próprio e entre em contato conosco. Então, só atinge se a gente se sentir daquela forma, ou se a gente se sentir que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu não sou tão boa assim, que, né, por que eu tô deixando essa pessoa falar assim comigo? Então, porque eu, na realidade, talvez eu possa me sentir realmente aquilo. Então, a melhor forma de evitar contra aquilo que você profere contra mim é sabendo que eu não sou aquilo que você profere contra mim. É começar a ignorar, fingir que aquilo não existe. Você não precisa cancelar as palavras se você não se sentir. Mas, se você sentir, se você deixou aquilo se afetar, você precisa parar e observar o porquê que você deixa que aquilo te afeta, e aí sim você cancela ou limpa aquele sentimento de você. Você precisa limpar. Através do Ho'oponopono isso é possível. Você vai limpar aquela sensação que o outro proferiu contra você, que na verdade não foi o outro, é você que se sente daquele jeito. Em relação a nós, quando nós proferimos palavras contra nós, nós temos o pleno poder de cancelar, porque a palavra cancelar, ela está acoplada com uma informação de realmente cancelar. A maioria das pessoas, elas não sabem as dimensões das palavras. Então, quando eu falo qualquer coisa de ruim contra mim, eu automaticamente ou na hora falo cancelado e falo uma palavra contrária. Quando você cancela a informação contida dentro daquela palavra. Por isso que é tão importante entender o poder das palavras. Porque dentro de cada palavra, os engenheiros siderais, eles são muito inteligentes. Está constituída uma porção de energia que tem ali, que dá poder de construção àquela palavra. E como tudo é energia, quando eu falo uma palavra, aquela palavra, ela vai para a nossa dimensão e fica aí esperando o momento propício para poder soltar aquele poder de construção que ela tem. Mas eu posso cancelar quando eu falo e quando o outro fala contra mim e eu me sinto daquela forma. Então, queremos aí saudar a todos que estão aí acompanhando, né? Tem várias pessoas aqui, a audiência tá show hoje, tem bastante pessoas acompanhando aqui. Então, você que está aí, compartilha a live, divulga. Lembrando a você que quer conversar depois com a Larissa, você poderá, a gente vai deixar aí o contato dela na descrição do vídeo. Então, você pode entrar em contato com ela. Tem algum e-mail, alguma coisa, Larissa, para conversar com você, quem queira falar com você, ou somente pelo WhatsApp? Não, pode mandar e-mail também. Se quiser passar teu e-mail, fica à vontade. Tá, jovenlari@gmail.com. jovenlari@gmail.com. Tá bom, você que quer conversar com ela depois, consultar, marcar uma conversa com ela, fica à vontade daí, né? Então eu vou colocar o número dela aqui na descrição do vídeo e o e-mail depois dela na descrição do vídeo aí, para que você possa estar entrando em contato aí, marcando sua consulta, é consulta que a gente diz? Isso, mentoria, consulta, isso. Então, tá bom. Professor, é muito interessante, deixa eu só falar uma coisa aqui para poder concluir. Por exemplo, se eu falar assim, professor, você é um chato. Você é um chato. E você não é, tá? Eu só estou usando um exemplo. Você é muito legal. Então, eu sempre brinco assim, as pessoas acham que eu sou chato quando conversam comigo e descobrem que estão certas. Então, ó, veja bem, eu falo assim, professor Dirceu, você é um chato. Quem falou fui eu, mas você que se sentiu. Se você se sentiu, é quando aquilo que eu falei vai fazer efeito sobre você. Se você fala, não, eu não sou chato, eu sou feliz, aquilo não tem, eu sou legal, aquilo não vai te afetar. Então, se você se sentir chato, você vai limpar aquele sentimento em você. É quando você tira aquilo que eu disse.
Uhum. É só um Isso é, exemplo para... isso é muito bom para que as pessoas aprendam a conviver com essas situações do dia a dia, né? Sim, sim, Porque a sim, é muito maioria das comum. pessoas, elas não sabem como trabalhar com essa questão relacionada às palavras, né? Porque às vezes as palavras vêm sobre as pessoas que elas aceitam de boa, como se fosse algo tão normal, como se aquilo não fosse afetar de alguma forma. Mas é Sim, importante dizer que as palavras, elas quando são proferidas, elas não têm retorno muitas vezes, né? A gente até brinca muitas uhum, vezes que um saco de penas, 1 quilo de penas lançado do alto ao vento, você jamais consegue segurar uma pedra lançada, você não vai conseguir sim, dominá-la. E a palavra dita, uma sim, vez dita, é muito difícil você, muitas vezes, tirar. Então, por isso é importante as pessoas que recebem, tanto as pessoas que recebem quanto as pessoas que proferem, além de pensar, né, antes de uhum, agirem, é, saberem como trabalhar com essa situação, né, saberem tratar dessa história para que sim. transformado em coisas boas e não em coisas ruins, né? Em coisas boas. É por isso, professor, que é importante a gente estar num estado de presença. Por quê? Porque as palavras, elas são o quê? A verbalização daquilo que nós pensamos. E como a gente nem sempre tem consciência daquilo que a gente pensa, a gente fala aquilo sem pensar nas consequências, né? Ela só está Sim. verbalizando, ela só está saindo aquilo que está aqui, passando no meu pensamento o tempo inteiro, e eu acabo falando sem saber que aquilo, com certeza, vai causar uma consequência, né? É um plantio. Uhum. Lembrando a todos, né, hoje ainda não sabemos se o professor Paulinho vai estar presente, porque ele está a trabalho, está lecionando até. Ainda tem aula. Eu mandei o link para ele, se der para ele entrar, ele vai dar uma passada aí, dar uma saudação aos presentes, professor Paulo. Mas enquanto isso, nós estamos aqui fazendo essa live. Lembrando a você que toda quarta-feira nós temos uma live aqui pelo canal, trazendo para vocês novidades, trazendo sempre um assunto que vai interferir na sua vida de alguma forma. Né? Então, toda quarta-feira a gente tem. E aí, no canal já tem alguns vídeos aí, algumas lives que já foram gravadas, essa live fica gravada. Então, aproveite aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que você sempre fique sabendo aí das novidades, dos cursos ofertados, né? Que nós temos cursos aqui que fazem uma mudança total na sua vida. Então, você que quer aprender sobre mistérios, aprender sobre ufologia, aprender sobre espiritualidade, fique atento aí no canal que sempre temos novidade por aí, né? Então, mais uma pergunta aqui. Essa pergunta chegou através do WhatsApp. Como sabemos se temos bloqueios energéticos e o que o nosso corpo sente? Uhum. Como que a gente sabe que a gente tem bloqueio energético? É muito importante essa pergunta, porque nós temos bloqueio energético quando nós sentimos que a nossa vida está difícil. Porque muitas vezes esses bloqueios energéticos e essa energia estagnada, ela não só materializa no nosso corpo físico, né, nosso corpo energético, como ela também se materializa em nossas áreas da vida. Então, se tem alguma área da vida que está muito difícil, a gente tem bloqueio energético. No corpo físico, como que a gente sabe? Quando a gente sente que está com a energia baixa. Quando a gente sente dor. Quando a gente sente dor, é um bloqueio energético. Aquilo ali é um sintoma de algo, de alguma causa. E é essa causa que está nos meus campos energéticos. Então, assim, é fácil saber quando tem bloqueio energético, porque se eu estou passando por qualquer dor ou qualquer ou cansaço, eu estou com bloqueio energético. E também se tem alguma área da minha vida que não está andando, eu também estou com bloqueio energético. Porque muitas vezes essa energia, ela precisa essa energia que está bloqueada, ela precisa deixar a energia livre, que é a energia que vem do todo, fluir. E às vezes o nosso corpo físico, ele não é suficiente
para aguentar essa energia. Então, os bloqueios, ele vai para a matéria, ele vai para as áreas da vida. Por exemplo, porque saúde não é só o corpo físico, né? Doença não é só o corpo físico. Se você não está bem no relacionamento, você está doente no relacionamento. Se você não está bem na área financeira, você está doente na área financeira. Então, ali há um bloqueio, né? O nosso corpo físico e também na matéria física. Eu não lembro a outra pergunta embaixo. Se puder repetir. Vamos lá. Eu vou fazendo as perguntas. Tem várias perguntas aqui, mas aí a gente vai falando um pouco, vai intercalando também com o tema. O estado mental que mantém o ser humano em dor, o estado mental que mantém o ser humano em dor. Como sair desse estado? Então, professor, eu vi aqui que, né, assisto às aulas de vocês e vi que o professor Paulo, ele fala bastante, esses dias ele falou sobre o estado alfa, né, esse estado alterado de consciência. O estado que deixa a gente em dor, a maioria das pessoas que estão em dor, elas estão num padrão mental, né, nesse padrão mental de automatismo, é um ciclo, né, a gente chama de estado coach, a gente vai recebendo as informações do dia a dia, né? E a gente vai ficando contraído. Pode ver que a gente chega no final do dia com dor no pescoço, dor nos ombros, né? Sobrecarregado. Por quê? Porque a gente vai se contraindo. E a contração, a partir desse momento de contração, a gente vai ficando reativo. Ou quando a gente não se contrai, quando a gente se contrai, qual que é a nossa tendência? É reagir. A gente machuca. E aí, quando a gente diz palavras que não deve dizer, por quê? Porque a gente está tão sobrecarregado que a gente acaba descarregando as coisas. E quando a gente não descarrega, né, as coisas do outro, a gente paralisa. Então, é o estado que a gente chama de estado beta, né? Que é o estado coach, que é esse estado de viver no automático. Ou a gente paralisa, ou a gente reage, né? Que é esse padrão de onda mental, onde a gente fica totalmente no automático. Então, as pessoas que estão num ciclo de dor, elas estão nesse padrão, né? Nesse padrão de automático. E aí, no final disso tudo, a gente acaba num processo de dor e de ódio e de raiva. É que a gente, às vezes, não admite. Mas quando a gente está no automático, no fim, é a energia que a gente emana para o universo. Para sair desse estado, precisa baixar as ondas cerebrais. Não tem outra coisa. A primeira coisa que um bom terapeuta faz quando uma pessoa chega com dor, ele tira ela daquele estado mental. Não necessariamente ele tira ela, ele vai ajudar ela a exercitar a mente com yoga, né? Indicando yoga, por exemplo, a respiração, para poder sair do padrão beta, né? Que é o padrão automático, e ir para o padrão alfa, que é o estado, né, alterado de consciência, onde a gente consegue acoplar nas dimensões mais sutis. Né? Então, é esse padrão, através da respiração, do yoga, e só treinando. Não tem mágica, tem que treinar a mente. Então, tem que sair. Treina a respiração, faça yoga, meditação, que é o que vai tirar você desse estado, né, nesse estado, desse padrão mental de sofrimento. Então, se você que está me ouvindo aí, está passando por algum problema, por alguma dor, por algum sofrimento, você está no estado automático. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é treinar a mente para sair desse estado e ir para o estado alfa, que é o estado na onde você consegue se conectar com essa energia de saúde, que é a energia criativa. Temos a pergunta, no dia a dia, podemos fazer alguma coisa para manter essa energia equilibrada? Sim. Entrando no estado alfa. Respiração e meditação. A respiração Ra, ela é muito, muito interessante, ela é rápida, e ela permite que a gente saia, né, bem rápido de um estado alterado, de um estado de dor e sofrimento, que é essa que eu falei, que quando você está num lugar que você sente energia negativa, se você treinar a sua mente para entrar em alfa, você sai muito rápido,
Então, o mundo está um caos e você consegue ficar, ok, tá tudo bem, mas precisa treinar. Então, no dia a dia, tem sim como manter, de certa forma, um equilíbrio, né? De certa forma, um equilíbrio, treinando a mente para estar nesse estado alfa. E você pode praticar a respiração Ra, que é aquela 7-7-7. Respira 7, segura 7 e solta em 7. Faz um ciclo de 6 vezes. Treina bastante que você consegue sair desse estado rapidinho. Porque a sua frequência cerebral, as ondas mentais, ela baixa. Quando as ondas mentais abaixam, gente, a nossa frequência emocional sobe. Bacana, estou dando uma olhada aqui nas perguntas, né? Tem bastante perguntas aqui, além das que a gente já recebeu. Essa aqui é bem interessante. A gente mesmo consegue desbloquear ou tem que procurar um profissional da área? Deixa eu só ver aqui, parece que tem mais algumas coisas sobre isso. O Jansen Lima Verde fala também, como fazer esses desbloqueios? Né? Uhum. E ainda a Eliane fala, mas esses bloqueios energéticos devem ser liberados em terapia ou a gente consegue resolver, né? Como as baixas ondas cerebrais, por exemplo. Parte do parcialmente você já respondeu através da respiração e da meditação, né? Uhum. Alguns bloqueios, sim, é possível sim liberar sozinho se você treinar a sua mente e tiver disciplina. Outros bloqueios não. Eles precisam de técnicas especializadas, porque eles precisam de uma doação de ectoplasma de um terapeuta energético, né? E de certa forma, ele tem um conhecimento ali, um bom terapeuta energético, ele vai ter um conhecimento necessário para desbloquear aquela energia que está ali. Porque assim, professor, como nós temos os 7 corpos sutis, nós temos o nosso corpo emocional, né, que é o nosso corpo astral. Então, assim, o nosso corpo emocional, apesar dele estar ligado no nosso corpo mental, ele está muito longe do nosso corpo mental. Então, assim, se eu penso alguma coisa que forma um bloqueio, essa emoção, eu sinto aquela emoção negativa, ela vai ficar no meu corpo emocional. E o meu corpo emocional não pensa. É por isso que às vezes a gente fica lá falando muito tempo, a gente acha que aquele bloqueio só de falar vai resolver, mas não vai, porque o corpo emocional, ele não pensa, ele só sente. Então é ali que precisa de um terapeuta que sabe as técnicas específicas para tirar aquele bloqueio do corpo emocional para poder liberar aquele fluxo. Que através do mental sozinho não dá, porque eu penso uma coisa, mas sinto outra, então são corpos diferentes. É por isso que muitas vezes a gente não melhora. Por quê? Porque não tá naquilo que eu tô falando. Tá naquilo que eu estou sentindo e que existe técnicas específicas para tirar isso. Então, sozinho, às vezes não dá. Mas se você treinar muito a sua mente, você consegue sim se curar, mas você precisa treinar muito. E usar as palavras. Tem uma coisa interessante também que eu quero falar aqui através das palavras. As pessoas não sabem que é nos deixado o poder do eu sou, né? Então, quando você abaixa as ondas cerebrais e você conecta com a informação da presença eu sou e invoca a energia cósmica universal, você pode sim se curar, mas você precisa praticar uma boa conduta para que você tenha liberação espiritual para conseguir isso. É possível sim. Só completando essa resposta, é necessário, depois de cancelar a palavra, dizer uma palavra... É necessário dizer uma palavra contrária? Sim, é essencial. Precisa dizer o oposto. Para você ir ressignificando em sua mente aquela palavra. Você cancela o poder, mas automaticamente aí você já diga algo positivo para ressignificar aquilo. Legal. Mais uma pergunta aqui. Claro, gostaria de saber sobre dor nos ombros, pescoço e costas. Uma explicação a nível energético. Uhum.
Bom, se você for ver uma dor, ombros, pescoço, ombros e costa, a nível energético, você está sobrecarregada. Sobrecarregada. Então, é por isso que é preciso fazer uma autoanálise. O que é que eu estou carregando demais, que eu não estou aguentando? Que está pesado, que está doendo, que está ficando rígido. Quando a gente sente muita dor no pescoço, no ombro e nas costas, nós estamos carregando um peso que não é nosso. Não é nosso. E a gente não solta. A alma está querendo uma coisa e o ego quer outra. Possivelmente, a gente está carregando um peso que vem dos nossos familiares, que vem da nossa família. Então, quando está aqui, aqui e aqui, é um peso que não é nosso. Então, você precisa parar e se perguntar: o que é que eu estou carregando que eu não preciso carregar mais? O que é que eu não suporto mais carregar? Porque isso pode vir a se materializar depois de uma forma mais complicada, né? Então, a dor aqui é porque a gente não está olhando para aquilo que o nosso coração está dizendo, mas a gente está usando muito racional, analisando, racionalizando alguma coisa que a gente acha que é interessante, a gente ainda carregar aquilo, ou a nível inconsciente, a gente mesmo está carregando um peso de alguém da família que a gente não quer soltar. Interessante. Ainda continuando essa pergunta, tem uma segunda parte aqui. Também gostaria de dicas para melhorar espiritualmente. Como posso me conectar com o universo para atrair as coisas que tenho vontade e ser um ser humano melhor? Só através do autoconhecimento. É que a gente. Como assim? Mas como assim, Larissa? Através do autoconhecimento? Muitas pessoas não sabem, mas assim, para você estar aqui hoje assistindo essa aula do professor Dirceu, você já está buscando a sua melhoria. As pessoas não sabem, mas os conhecimentos sublimes, os conhecimentos de expansão de consciência, eles têm a capacidade de girar chaves dentro do nosso inconsciente para liberar as coisas para acontecer na nossa vida. Então, uma das coisas essenciais é expandir a consciência, buscar informações que expandem a consciência e aplicá-las na vida. Através disso, você começa a receber, não que você não seja, mas mais méritos, porque você vai começando a entender que como você faz para se curar, porque não tem como eu atrair algo que eu não sou. Quando eu digo assim de mim, eu sou chata, eu sou, eu não consigo nada, eu não consigo um emprego. Não, Deus, ele não é isso, eu sou, ele só é amor e harmonia. Lembra que eu falei no início do vídeo? Então, se você não é amor e harmonia, você vai atrair coisas que não são amor e harmonia. Então, assim, para você se conectar espiritualmente e atrair coisas boas, você precisa fazer um mergulho profundo dentro de você, limpar as crenças limitantes, não todas, né? Porque, assim, tem crenças limitantes que são boas, mas limpar as crenças negativas, limitantes, para começar a se sentir merecedor de sentir coisas boas, de ter coisas boas. Porque se eu quero ter aquilo lá, mas eu sinto que eu não sou capaz, eu não consigo ter aquilo lá. Eu quero, racionalmente, mas eu sinto o quê? Eu sinto que eu não sou capaz. Então, assim, para se conectar espiritualmente, precisa ter um autoconhecimento e autoanálise profunda. Profunda. Estou verificando aí. Quem tiver pergunta pode mandar aí através do chat, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar aí dentro do assunto. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Larissa, você pode me explicar quando ouvimos frequências que são zumbidos nos ouvidos?
que não Bastante são gente, zumbidos. tem bastante pessoas que falam sobre zumbidos dos ouvidos e tudo mais. Eles fazem algumas ligações como coisas boas ou coisas ruins, né? Então, o que poderia falar sobre isso, né? É que eu não entendi direito a pergunta. Parece que ele perguntou que frequências que não são zumbidos. Não, não. Você poderia me explicar quando ouvimos frequências que não são zumbidos nos ouvidos? Que não são zumbidos no ouvidos? Eu acho que é zumbidos, né? Eu acho que. Quando ouvimos É, frequências que não são. Pede para ele repetir, por favor, se é é, isso mesmo. é isso mesmo, Jansen? Pode colocar aí, por favor? Enquanto isso, vamos vendo se tem mais alguma pergunta. Aqui. Acho que as perguntas aqui, por enquanto, elas. Professor, Oi. tem muitos problemas que nós trazemos que eles vêm da nossa ancestralidade. Porque nós somos um todo, né? Então, nós temos o nosso clã familiar. E se nós não olharmos para esse clã familiar, para aqueles que vêm antes de nós não estamos entrando na designação divina para a nossa vida, que é ter um destino leve, um destino harmonioso. Se a gente ignora olhar para a nossa família, para os nossos ancestrais, nós não seremos felizes. Então, tem muitos problemas que nós não sabemos de onde vem, mas que, na verdade, vem dos nossos familiares. É preciso olhar para os nossos ancestrais, né? Através de uma constelação sistêmica familiar, através de uma terapia que possa fazer isso, mas tem que olhar para aquela energia que está ali, que quer ser incluída na ordem do amor. Então, tem muito problema nosso que vem dos nossos, né? Que vem lá da nossa ancestralidade, que eles estão só esperando nós olharmos, né? Olharmos para eles. Por isso que é interessante, muito importante a gente saber, né? Sobre a nossa árvore genealógica, né? Isso é muito interessante, porque se você parar para perceber, a gente repete muita coisa que vem lá de trás, né? Quantas vezes a gente não está vivendo uma coisa que a gente fala, nossa, meu avô tinha isso, não sei quem tinha aquilo, né? E eu também estou sentindo isso. Então, não é nosso. A gente só está repetindo porque precisa ser olhado. E se a gente não olhar, a gente passa para frente, porque alguém vai precisar olhar. Então, voltando lá à pergunta do Jansen. Ele perguntou se você poderia explicar quando ouvimos frequências que não são zumbidos nos ouvidos. Aí ele completou. Elas se alteram conforme o nosso estado. Eu acho que ele está se referindo a uma espécie de zumbido, né, no ouvido que existem alterações de acordo com o nosso estado de consciência ou de frequência que nós estamos vivendo. Eu acho que é nesse nível que ele gostaria de perguntar alguma coisa assim. É isso mesmo, Jans? Pode falar aí no chat. Tá. Se ele diz que não são zumbidos no ouvido, possivelmente ele já procurou algum médico e descartou essa possibilidade, porque não está no ouvido dele. Claro que ele está captando, através do radar límbico dele, as conexões, né, mais sutis, né? O que fazer quando isso acontece? Precisa elevar a frequência cada vez mais. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você não vai ouvir mais. Porque se você está ouvindo direto, isso, de certa forma, causa uma perturbação em você. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se conhecer mais e buscar o conhecimento necessário para entender
o que essas frequências está querendo, o que essa frequência está querendo te dizer, né? Então, assim, às vezes você está conectando com algumas dimensões que não é para você conectar, né? E tá deixando de se conectar com dimensões que é para você conectar. Então, assim, mas como assim, Larissa? É só, às vezes, pode ser um chamado para você olhar mais para isso, para você parar de ouvir isso. Porque quando a gente ouve muito, é para a gente parar de ouvir, não é para a gente ficar ouvindo. Quando a gente buscar o conhecimento necessário e fazer as técnicas necessárias, a gente para de ouvir, porque a gente vai saber se conectar da maneira correta. Então, o que fazer? Busca um conhecimento relacionado a essa questão de sensibilidade e começa o mais rápido que você puder trabalhar a sua frequência para você se elevar, para você não se conectar nessas frequências aí que ficam transferindo informações indesejáveis que às vezes a gente mesmo não entende. Eu não estou ouvindo. Pergunta do meu amigo Paulo, que tem o canal aí Multifaria, né? Ele faz detectorismo aí junto com a gente aqui na cidade de Ponta Grossa e está junto com a gente aqui nas pesquisas aqui na nossa região. Ele pergunta o seguinte: o que tivemos na infância pode alterar nossa forma de pensar positivamente quando adulto? Com certeza absoluta. A maioria dos nossos traumas, né, e das nossas crenças vem da infância, né? Então, assim, por mais que racionalmente eu queira uma coisa, aquela energia tá lá estagnada que faz com que ela emana uma frequência diferente, uma frequência negativa. Então, totalmente, é preciso ir lá, né, e libertar aquela energia que tá parado lá na infância. Muita coisa vem da nossa infância. E como a mente é atemporal, ela não sabe que eu não estou na infância ou que eu não estou no futuro, ela acha que aquilo que aconteceu ainda está no presente. Então, se foi um fato que marcou a minha infância, né, seja de forma positiva ou seja de forma negativa, ela está ainda vibrando no presente. Então, ela altera tudo. É por isso que muitas vezes a gente quer uma coisa e não consegue. Porque a gente está recebendo a ressonância daquilo que aconteceu lá na infância. Voltando ainda com relação à pergunta anterior dos zumbidos no ouvido, o Jans pergunta aqui, onde pode buscar um auxílio para resolver esse problema? Até porque pode ser um problema de muita gente, né? Muitas pessoas podem estar com essa mesma situação. Então, onde buscar esse auxílio? Olha, para você buscar um auxílio confiável, você precisa ir buscar um tratamento, né? Alguém que cuide do seu espiritual, né? Alguém que cuide do lado espiritual, alguém adequado para entender o que quer dizer aquela frequência a nível espiritual. E se tiver alguma energia, assim, incomodando, a pessoa já trata essa energia, né? Já libera e vai te orientar de como conseguir adequadamente, né, idoneamente, conseguir desenvolver essa capacidade, né, e se centralizar. Então, precisa buscar um profissional que cuide do lado espiritual. Mas eu aconselho a buscar um profissional que trabalhe com a mente, né, do lado espiritual, mais com o lado mental. Pergunta da Eliana Lima. Existe algum exercício, alguma forma que podemos fazer para o autoconhecimento? Eu acredito que essa pergunta já tenha sido respondida em outros comentários, né? Deixa eu ver, parece que tem um complemento aqui. E quando a gente tem muitos pensamentos negativos, fica o dia inteiro pensando em coisas ruins,
Tem muita gente que faz isso, né? Uhum. Tá no padrão, né? Nesse padrão de onda mental do automatismo. É um ciclo. A pessoa ela fica nesse ciclo de dor. E esses pensamentos negativos, eles formam é como se fosse uma teia, uma energia bem escura, que são formas, pensamentos que a gente não consegue, é uma ilusão, então a gente não consegue enxergar as outras possibilidades, né? Por quê? Porque eles vão criando uma forma de pensamento e vai criando uma ilusão de tudo aquilo que a gente está pensando, e a gente vai se mantendo naquele ciclo, e quando você mantém um ciclo negativo, você sintoniza com frequências de outras pessoas que estão naquele ciclo negativo. Você somatiza aquela dor. Por quê? Porque você começa a captar também pensamentos negativos de outra pessoa. Então, sobrecarrega. O que precisa fazer? Sair desse estado através da respiração, através da meditação, treinando a mente para entrar no estado alfa, que é um estado onde se conecta com as dimensões superiores. Não tem outra forma. Quem fala que tem, não tem outra forma de se conectar com as dimensões sutis sem estar no estado alfa. Eles nem conseguem, a gente nem consegue entender. Se você não estiver no estado alfa, você não consegue acessar o fluxo do todo. O fluxo do todo, que é essa energia livre, é só no estado alfa. É na onde você se conecta com frequências mais positivas e começa a atrair coisas boas. Você começa a atrair quem está naquela frequência. Tem que treinar a respiração. Tem que treinar a mente. Não tem outra forma. Mais perguntas? Fiquem à vontade, podem fazer perguntas. Eu acho que a gente não tem mais perguntas aqui dos convidados. Então vamos para passa aqui. O poder das palavras. Como funciona isso em nível energético e em nível espiritual? Quando nós proferimos uma palavra, o que acontece? A gente solta uma informação, porque nós sabemos que a física quântica já nos provou que tudo é uma onda e tudo é uma informação. Então, assim, tudo que existe no universo, existe uma informação. A nível energético, o que acontece? A gente solta essa palavra e coloca uma informação negativa, ela fica, aquela palavra fica esperando no nosso campo psíquico, né, no nosso campo energético, uma oportunidade para poder manifestar no físico a informação que está naquela palavra. Então, a nível energético e espiritual acontece isso. Eu digo uma palavra, a palavra ela plasma no meu campo psíquico, porque é uma energia. E a energia do todo, de amor, é só amor, né? E a gente joga uma palavra contrária, a gente vai ter que colher aquilo que a gente plantou. Então, o que acontece? Ela fica esperando o momento propício para se manifestar e voltar para nós. Quando nós cancelamos, nós temos esse poder de tirar a informação que contém nessa palavra e automaticamente, logo em seguida, colocar uma informação positiva naquilo que plasmou no nosso campo psíquico. Quando nós dizemos palavras positivas, nós nos conectamos com a harmonia e com o amor. Deus, né, ou todo o universo é amor e harmonia. Se você fala qualquer coisa que não seja isso, você não é Deus, né? Não é Deus, então vai contra o amor e a harmonia. Por isso, quando você diz eu sou, o eu sou não existe igual. Foi nos deixado, né, essa palavra para nos dizermos eu sou, para poder conectar. É a palavra que mais tem informação de arquétipos de amor e harmonia. Quando você diz, eu sou linda, Deus é lindo. Quando você diz, eu sou perfeita, Deus é perfeito. Quando você diz, eu sou burra, Deus não é burro, porque a centelha está dentro de você. Você tem a centelha divina. Então, quando você diz qualquer coisa que não é amor e harmonia, que não é Deus, você passa a
plantar coisas negativas e você tem que colher. Então, aquilo fica plasmado e a gente tem que dar conta, a gente tem que colher aquilo. Então, usar o eu sou para a gente invocar a presença, a presença eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou rica. Você conecta a informação daquela palavra que está em conexão com a verdadeira fonte. Então, a gente libera os códigos, né, que fica acoplado no nosso inconsciente para liberar aquela informação de enxurrada que pode curar a nossa vida. É isso que acontece, as pessoas não sabem disso. Mas uma palavra, se você começar a dizer e praticar o sentir, que na verdade o sentir é que vai materializar aquilo que você disse, você é capaz de abrir um código binário na sua mente, no seu inconsciente, que contém informações de cura para curar ali alguma coisa que está na sua vida. Então é muito importante, porque através do verbo é que a gente consegue se conectar aqui na matéria, né? É por isso que muitas vezes eles dizem o silêncio vale mais do que 1000 palavras, porque se for para você falar bobageira, é melhor ficar calado, né? Porque você não tira o poder de construção que está ali acoplado de informações que os engenheiros, né, os seres mais superiores acoplaram naquela palavra. Ok, certinho. Pergunta do Paulo. Paulo Henrique está perguntando assim: a lei da atração se aplica no yoga? Você está dentro desse contexto? Com certeza, com certeza. Com certeza absoluta. Você que está assistindo aí a live, curta a live, compartilhe, se inscreva no canal para sempre estar por dentro das novidades aí da Escola de Mistério da Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. Toda semana nós temos aqui lives, nós temos aulas, toda quinta-feira às 21 horas, nós temos aulas que tratam sobre assuntos relacionados a mistérios, assuntos relacionados à espiritualidade, assuntos relacionados ao yoga, enfim, uma série de assuntos que toda quinta-feira a gente traz. Mas nesse período de janeiro estamos em recesso aí ainda, né? Mas já na primeira semana de fevereiro nós já iniciaremos as aulas normais toda quinta-feira. E todas as quarta-feiras nós estamos trazendo aqui uma live sobre assuntos interessantes, né? E se você está gostando aqui da presença da nossa convidada hoje, terapeuta Larissa, você pode deixar seu comentário aí e ela volta numa próxima live também aqui, né, Larissa? O que você acha? Com certeza, com certeza. Estou à disposição. Né? Mais uma pergunta aqui. Professor, deixa eu só falar uma coisa, mas assim, para completar o poder da palavra. O que causa muita dor, sofrimento, né? Não dor, porque a dor ela faz parte do nosso processo evolutivo, é a não compreensão dos mistérios da vida. Né? O que é mistérios? Mistérios é aquilo que eu ainda não conheço. Então, tudo aquilo que eu não conheço passa a ser misterioso para mim. Né? Então, a não compreensão dos mistérios da vida é que faz com que a gente infrinja muito as leis, né? Que são leis ocultas. O universo é regido por leis. Se eu não conheço uma lei, é muito mais fácil eu infringir aquela lei. Quando eu passo a conhecer, eu começo a me policiar para não infringir a lei. Quando eu infringo uma lei, eu vou ter que pagar aquela conta, né? Então, a não compreensão dos mistérios da vida causa muita dor. E sobre as palavras, a palavra, quando proferir palavras positivas para nós é tão importante que se você pegar, quando você fala, eu sou maravilhosa, eu sou filha de Deus, amada, guiada, o eu sou, ele é tão poderoso que se você parar para perceber, eu não sei se as pessoas sabem, mas dentro da palavra Deus, tem eu. Se você parar para perceber, dentro da palavra Deus, imagina aí, Deus, né? A palavra Deus. Dentro da palavra Deus tem o eu.
o eu, depois o S, o eu sou. Então, é muito importante as pessoas saberem disso, que são codificações que estão, né, que foram nos deixadas, né, que para a gente poder entender, né, qual é o nosso papel nesse mundo. Olha lá, Deus, eu. Coloquei como exemplo para que as pessoas possam visualizar. Como aprender de forma segura a se conectar com as dimensões sutis para curar-se e resolver problemas? Certo. Ninguém, absolutamente ninguém consegue se conectar com as dimensões mais sutis sem estar em alfa. O estado alfa, que é o estado mental de baixar o padrão vibratório, é que nos conecta com as dimensões mais sutis. Quando você se conecta com as dimensões mais sutis, você capta, é como se o seu campo aqui em cima, ele abrisse um canal. Quando nós vamos fazer, por exemplo, uma terapia, um curso de terapia, não tem lá iniciação? Quando o terapeuta ele te inicia, ele tem a autorização espiritual para abrir no seu campo um canal. Ele abre um canal no seu campo. Então, quando nós abaixamos as frequências cerebrais, entramos no estado alfa alterado de consciência e começamos a silenciar a mente, depois de aprender a meditar verdadeiramente, que é o silêncio, e proferir palavras boas, nós abrimos esse canal, pegamos uma porção maior dessa energia cósmica universal, trazemos para o nosso campo eletromagnético, que é o poder da materialidade. Então, você vai lá em cima, pega uma porção maior de energia cósmica universal, traz para o seu corpo, e ela é inteligente, porque ela é amor e harmonia, e se você tiver com qualquer problema ali, ela te cura. Ou numa área da vida, ela atrai. Mas você precisa estar em alfa, porque é na onde você consegue receber verdadeiramente as informações das dimensões mais sutis. E é capaz de extrair maior quantidade de energia vital. Ok, pessoal. Parece que não temos mais perguntas. Se tiverem mais perguntas, por favor, escrevam aí no chat para que a gente possa estar fazendo aí o nosso convidado. Bom, já estamos aí com 1 hora e pouquinho de live. Então, como não temos mais perguntas, as nossas considerações finais, Larissa. Ou fique à vontade aí. Eu agradeço a todos, né, que estão, né, participando aqui na live. É uma oportunidade, né, para a gente, para as pessoas aprenderem também. Lembre-se sempre aqui, uma coisa muito importante. Hoje, o momento que nós estamos vivendo, quem não expandir a consciência, infelizmente, é difícil dizer isso, mas quem não expandir a consciência vai acabar piorando a sua situação. Né? Essa era que entrou agora, ela está nos, né, quer a gente queira, quer a gente não, expandir a consciência, porque lembra, através dos conhecimentos sublimes, nós conectamos com informações superiores, e através dessas informações que nós vamos obtendo mérito de ter maior felicidade. Então, lembre-se de sempre estar participando de canais confiáveis, como do professor Dirceu aqui, do Paulo, de expandir a consciência, né, de fonte segura. É muito importante agora expandir a consciência, gente. E quem quiser saber mais sobre mim ou entrar em contato comigo, eu estou lá no Instagram, Larissa Rodrigues, terapeuta Larissa Rodrigues. Também tem o meu contato aí, eu vou adorar conversar com vocês. Gratidão, professor Dirceu, né, por ter me acolhido aqui. Eu agradeço a todos. Eu já coloquei ali na descrição do vídeo o número do contato telefônico da Larissa, para que você possa estar conversando, agendando aí com ela, né? Então, nós queremos agradecer de coração o convite aceito pela Larissa para vir participar conosco aqui, contribuindo um pouquinho do seu conhecimento, passando aos nossos alunos, aos nossos convidados, às pessoas que buscam conhecimento
com responsabilidade, com seriedade. Este é o principal objetivo que nós temos aqui na escola, né? Então, dentro deste, esse é o nosso procedimento, dessa forma que a gente, quando se propôs em trabalhar, em trazer as informações para a escola, é trazer a informação correta, a informação séria, com convidados especiais, né? Aqui não vem os convidados pelo status que eles têm, mas pelo conhecimento que eles têm. É dessa forma que nós agimos. Então, nós queremos aqui, em nome do professor Paulo, que não pôde estar presente, né, porque está em outra cidade ministrando aula, queremos agradecer a Larissa, de coração, por ter aceito o convite e estar aí contribuindo com os seus ensinamentos. Então, nosso muito obrigado e nossa gratidão. E a você que esteve aqui presente com nós, participando dessa live, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? E esteja junto com a gente aí sempre, todas as quartas e quinta-feira, nas aulas e nas lives. Gratidão a todos, muito obrigado. Gratidão. E namastê. Namastê. Tchau, tchau.